Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui, hoje fui escolhida para dar continuidade, do nosso estudo de Gênesis. Nós estamos já no capítulo 16 e hoje nós vamos trabalhar uma história muito interessante. Uma história que abrange 3 personagens principais, que é Sara, Abraão e Agar, que tem também participação ali do anjo do Senhor e o nascimento de Ismael. Eu quero poder da melhor forma esclarecer para vocês, ser usada por Deus para ministrar essa palavra. Para iniciarmos, eu gostaria de iniciarmos com a oração. Vamos estar orando, conversando com Deus. Senhor meu Deus, ó Pai, eu te peço, Senhor, usa-me nessa noite, Pai, como boca do Senhor, ó Pai, que eu possa falar somente o que o Senhor quer, ó Pai. Direciona a minha vida, ó Pai, e abençoa os lares, ó Pai, dos nossos irmãos que estão em casa ou passeando, ó Pai. Esteja abençoando a cada um, ó Pai, do início ao fim, ó Pai, esteja conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Então vamos dar início a mais um estudo de Gênesis. Como eu disse, nós vamos estar falando sobre esses personagens. No capítulo 16, a nomenclatura deles vai estar Abraão, Sarai e Agar. Nós vamos estar trabalhando o nome ao qual Deus mudou após a aliança. Até nos livros de estudo ele trabalha o nome já Abraão, Sara. Agar vocês vão ver às vezes com H ou sem H, mas não interfere na ordem dos fatos. Então vamos tratar Abraão e Sara. Vamos direto para o texto. O texto é de 16 versículos. Eu separei inicialmente 6 versículos principais e depois nós vamos dar continuidade. Nós vamos ler todo o texto no decorrer da palavra de hoje. Vou passar para vocês o slide. Então vamos lá. No verso 1 diz assim, acompanhem comigo aí. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, a egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. O verso 4 diz assim, e ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e a ti. E disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão. Faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu da sua face. Nesse texto bíblico, nós vemos 4 ações e ela se repete. Onde Sara propõe, Abraão concorda, Sara tem uma ação e a reação de Agar. Então vamos lá. Qual que é a proposta inicial de Sara? Abraão, toma minha serva. O que acontece? Abraão concorda. Sara vai lá, a ação, pega Agar e já entrega Abraão. E a reação de Agar é que ela concebeu. E esse mesmo ciclo volta a acontecer novamente quando Sara chega diante de Abraão e fala, a tua serva está me afligindo. Abraão fala para ela, a ação dele, toma conta, é contigo, resolve. E naquela ação de Sara, ela vai afligir Agar, e onde a reação de Agar é fugir. Então esse ciclo repete 2 vezes, esse ciclo de 4
partes ele repete 2 vezes nesse texto. Vamos dar continuidade aqui. É o período que Abraão, o período bíblico de Abraão é cerca de 1.800 anos antes de Cristo. Ou seja, praticamente 3.800 anos atrás de nós, né? Que Abraão viveu naquele contexto histórico. Para melhorar assim a nossa compreensão, né, eu gosto sempre de olhar essas datas. Então, cerca de 3.800 anos atrás viveu Abraão, aconteceu esse fato verídico. E qual o contexto que naquela época existia? Naquela época as pessoas elas tinham bastante escravos, era muito comum ter escravos naquela época. Nós vamos ver aqui no slide, eu coloquei aqui sobre servas. Diz assim: escravas eram considerados propriedades ou extensão legal das suas senhoras. Assim, é bem possível que Sarai usasse Agar para execução de diversas tarefas na casa, até mesmo como substituta para seu ventre. Então, vamos falar um pouco sobre Agar. Agar era uma serva egípcia. Quando eles estavam vindo para Canaã, eles adquiriram Agar. Com certeza ela era uma serva, uma escrava diferenciada, porque eles tinham vários escravos e ela foi escolhida para ser a do lado de Sara. Então, com certeza ela era honesta, ela era ajudadora, com certeza era a das melhores servas que Sara tinha. Porém, ela teve uma proposta, nós vamos ver aqui no slide, que era ser mãe substituta. Antigamente, olha para vocês verem, acordos contratuais havia acordos contratuais para caso de esterilidade. Concubinas eram jovens que não possuíam dote e cujo papel incluía gerar filhos. O concubinato não era visto como poligamia. As mães substituta eram permitidos pelo Código Babilônico de Hammurabi. Ocupavam uma posição legal inferior à da esposa. Então era totalmente comum, para a lei da onde eles viviam, era comum os contratos. Eu estava vendo que antigamente os contratos assíricos de casamento já permitia a questão assim, se a mulher não gerasse filhos, já era totalmente permitido ter a mãe substituta. Mas agora nós voltando para a lei de Deus, nós vemos lá em Gênesis 2, a lei moral diz assim: deixar-se o homem, né, o pai e mãe, unir-se-á a sua mulher. Então a vontade de Deus é que o homem una-se a somente uma mulher. O que aconteceu? Abraão e Sara, eles não tinham o livro de Gênesis. Nós hoje temos. E o conhecimento deles naquela época era as leis civis. E como Deus foi revelando progressivamente, hoje nós temos a Bíblia e nós temos essa conclusão que Jesus veio também e reforçou, né? Então hoje nós temos a clareza que o correto não é a poligamia. Muitas pessoas olham assim na Bíblia e falam, eu mesmo, antes de fazer o curso de teologia, eu pensava assim, mas por que é permitido Abraão ter várias mulheres, Jacó, Salomão? Por que Deus permitia? Na verdade, Deus tolerou, Deus nunca permitiu, sempre eles estiveram contra a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi essa, o casal, o homem e a mulher. Um caso interessante que eu estava até conversando, já conversei com o Leandro outras vezes, é sobre o amigo dele, o pajeiro, nosso amigo, né? Lá, o seminarista, né? Que agora é pastor lá em Moçambique. Lá é muito comum, é totalmente natural o homem ter várias mulheres. Mas o que acontece? O pai dele, por exemplo, converteu e ele tem 4 esposas.
Lá localiza assim, a casa da principal fica no meio e a casa das concubinas, que é a segunda esposa, terceira, fica ao redor. Mas e aí? Quando converte, o que tem que fazer? Tem que abandonar as esposas? Não. Eu também não acharia justo. Então, o que acontece? Se a pessoa converte, ela continua com as 4 esposas. Porém, aquele que nascido da igreja converteu antes de se casar, ele já é instruído conforme a palavra. E como pajeiro, ele casou com sua esposa, e é aquela que ele deve ter, somente ela. Então fica claro assim, lá é muito comum, ele citou que a irmã dele é a segunda esposa de um homem. Então é bastante comum lá em Moçambique, nos dias atuais. Para nós no Brasil é difícil de enxergar isso, porque a lei daqui não é de poligamia. Então lá é totalmente um contexto diferente. Porém, também não é permitido por Deus. Mas como diz, ele não vai perder. Eu acredito na misericórdia de Deus, tipo no caso do pai do pajeiro. Então foi antes da conversão dele, antes do contato dele com Cristo. Então Deus tolera, mas está contra a vontade de Deus a poligamia. Como eu disse para vocês aí, né, em Gênesis 2:24 diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eu coloquei aqui sobre lei civil. Na Bíblia nós temos 3 leis: lei civil, moral e cerimonial. A lei que permanece até hoje é a moral. A civil, às vezes vocês passam por questionamentos na cabeça. Quando Paulo ali manda não cortar o cabelo à mulher, e hoje nós pode cortar, porque são leis civis, leis para aquela época. A questão de outra lei civil, que era para aquela época, a questão de comer carne, não poder comer carne de porco. Então, por isso que nós comemos, porque a lei moral é o que serve para nós hoje. Lei civil foi destinada para o povo daquela época. Aí, como está escrito aí no slide, a poligamia sempre será uma violação do plano do Criador para o casamento. O primeiro incidente do texto é a história, trata ali de Agar, de Sara e Agar. O primeiro cenário é Sara, ela estéril, né, juntamente com sua serva, e ela tem uma ideia, a trama de Sara e o consentimento de Abraão. Vamos pôr, agora no momento, no início, vamos colocar no lugar da Sara. Sara, provavelmente, no verso 2, onde diz lá assim: e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz, toma, pois, a minha serva. Ou seja, provavelmente, Sara ela estava num período de menopausa, e aos olhos dela, ela jamais poderia engravidar. Nesse período, Sara tinha cerca de 75 anos e Abraão 85. Abraão 10 anos mais velho do que Sara. Então, na cabeça dela, ela falou assim: agora não tem como mais, eu não posso engravidar. Abraão, eu tive uma ideia, a promessa é para você. Então, vamos pegar a minha serva e através dela eu terei filhos, porque na lei também falava isso, os filhos da escrava é considerado filho da senhora. Então, ela teve uma ideia. No segundo ponto aí eu falo assim, ela tentar ajudar a Deus de modo independente. Ela não pediu a opinião de Deus. No capítulo 15 nós vemos Abraão, ele tenta adotar um filho, que é o da linhagem de Damasceno, Eliezer. O que acontece? Ele tem essa ideia, mas ele pede para Deus, ele pergunta para Deus, e Deus fala para ele: não, Abraão, o filho da tua promessa é o que vai vir de tuas entranhas, é sangue do seu sangue. Então, automaticamente, se Sara estava casada com Abraão, ela entra nessa promessa. Não é permitido poligamia, a mulher de Abraão é Sara, então o filho iria vir de Sara e de Abraão. Sara não consultou a Deus. E Abraão, considerado o pai da fé, aquele que confia em Deus, ele
de repente ele falha. Abraão atende a proposta de Sara. E nós vemos lá em Gênesis 12, 1, que eu coloquei embaixo, citei, Gênesis 13, Gênesis 15, Deus falando, dando uma promessa que Abraão seria pai de multidões. E Deus confirma, e Deus reconfirma essa promessa. E Abraão, o pai da fé, falhou. Vamos passar para o próximo slide. A consequência desse conflito entre Sara e Agar, vamos ler aqui, aqui no verso 3 ao verso 4, Sara perde o respeito e Agar perde o lar. Quando Agar vê que ela concebeu, o que acontece com ela? Agar ela fica arrogante, Agar ela fica já insubordinada, se achando a dona da casa, e a lei daquela época não, a lei era a senhora, ela deveria honrar a sua senhora. Então naquele mesmo momento Sara foi oprimida diante da ação de Agar. E Abraão e Sara precisam encontrar a promessa por meio da dependência, e Agar precisa encontrar a promessa por meio da submissão. Agora, no decorrer do versículo, é Deus trabalhando neles para eles conseguirem entrar na vontade de Deus, que é a fé e esperar em Deus, e Agar, que Deus também amava ela entrar na submissão no plano de Deus. Sara e Abraão, Sara queixa-se de Abraão e expulsa Agar. O que acontece? Diante daquela situação, Sara afligida, ela chega, Abraão, tipo assim, é tua culpa, quase ela fala isso, mas foi uma ação dela. Abraão, que Deus julgue entre mim e você. Essa atitude está acontecendo, olha aqui no meu lar, tanto que eu tenho sido afligida e você não tem feito nada. Abraão já fala, olha Sara, você faça o que você bem entender, ela é tua serva. Abraão fugiu dessa responsabilidade, jogando ela para Sara. E Sara começa a afligir, começa a ser opressora diante de Agar, e Agar perde o lar. Agar foge, gestante, e perde seu lar, porque ela não aguenta a opressão de Sara. Uma coisa que nós podemos fazer uma analogia, uma comparação muito importante, é como Eva, Sarai aponta o dedo e como Adão, Abraão nega. Eu achei muito interessante essa comparação. Olha para vocês verem. Quanto Sara age parecido com Eva e quanto Abraão age parecido com Adão. Eva entrega o fruto a Adão e Sara entrega sua escrava a Adão. A promessa tinha Abraão. A promessa tinha sido feita a Adão de não comer o fruto, né? Mas Adão escuta sua esposa e cai no pecado. E da mesma maneira, Abraão, ele foi negligente, a promessa tinha sido feita a ele, Deus tinha dado a promessa, ele tinha que confiar, mas Sara entrega a sua escrava e Abraão aceita. E naquela hora que Deus confronta Adão, ele fala, não, foi a mulher que tu me deste. E na mesma hora que Abraão é confrontado por Sara, ele fala, não, resolve aí o problema, como diz, o problema foi você que causou, você resolve, né? Então é uma ligação muito interessante de Abraão com Adão e Sara com Eva. Como eu disse aí, Agar foge. Olha essa tabelinha que eu coloquei. Quais foram as atitudes de Sara, né? Ela foi dura e opressora. E Agar, ela foi arrogante e insubordinada. Então, duas características que precisavam ser tratadas, né? E ao longo da história, Deus trata. Eu quero deixar uma ilustração com vocês para a gente passar a entender o que é
uma decisão precipitada. Tinha uma história que é contada, né? Tinha a raposa e o lenhador. E o lenhador, ele tinha um filhinho, e quem ajudava a cuidar desse bebê era a raposa. Então ele ia trabalhar todos os dias e deixava seu bebê ali com a raposa, e a raposa cuidava, olhava ele. E todo mundo falava, os seus vizinhos, olha, lenhador, aquela raposa vai comer o seu filho. Ela é traiçoeira, você não pode confiar. E ele chegava em casa, estava tudo bem, a raposa ali estava cuidando do seu bebê. Ele ia trabalhar de novo, trabalhava, e as pessoas ficavam na cabeça dele falando aquilo. Mas ele era muito amigo da raposa. E aconteceu que um dia ele chegando em casa, ele deu de cara com a raposa e ela sorriu para ele, só que a sua boca estava suja de sangue. E ele, desesperado, ele pegou o machado que estava em sua mão e matou aquela raposa. E quando ele chega no quarto desesperado ali, ele vê o bebê sorrindo. E no chão havia uma cobra morta pela raposa. O que eu quero deixar com essa ilustração? O perigo de tomar decisões precipitadas. O lenhador ali, ele acabou matando a raposa por escutar as pessoas e diante de uma situação ele tomou uma decisão precipitada. E da mesma maneira que de Sara, o grande perigo dela, o grande erro dela foi tomar uma decisão precipitada. Então, toda tomada de decisão precipitada tem as suas consequências. Nós podemos citar várias ilustrações, várias histórias de decisões precipitadas. Quero aplicar na sua vida. Diante, por exemplo, as pessoas, diante de início de um namoro, que vai a um casamento, as pessoas acham, por exemplo, eu não vou casar, eu vou pegar qualquer um aqui que aparecer, eu vou procurar nas igrejas e vou casar com qualquer um. E bate um desespero. Só que aí está a consequência do erro pro resto da vida. Você não conheceu aquela pessoa, onde muitas das vezes acaba num divórcio. Ou até mesmo pessoas, não achei ninguém na igreja, vou procurar um namorado do mundo. Ele é bonzinho, uma namorada, né? Ela é boazinha, ela trata bem os pais, mas ela está fora dos projetos de Deus, né? Ela está fora do pensamento de Deus. Então, ele casa, a pessoa é boazinha, mas ela não vai, provavelmente, às vezes não vai servir o Senhor. Então, as consequências vão ali aos seus filhos e tudo mais. Então, a consequência de tomar uma decisão precipitada, ela é crucial e quase sempre acontece. Às vezes no negócio, você quer fazer um negócio, eu quero esse carro. Você cega ali, você nem olha os defeitos dele, porque você acha que aquele é o melhor carro, e depois você vê que aquele carro às vezes era batido, alguma coisa assim. Então, muitas das vezes nós agimos como Sara, nós agimos com a mesma atitude, queremos ajudar a Deus, que é até uma palavra interessante, o sinergismo. Nós usarmos as nossas forças para tentar ajudar a Deus. Quem usa o sinergismo sempre dá errado. Nós temos que aprender a ser dependentes, totalmente dependentes de Deus. Isso que nós aprendemos com a história de Sara, ser dependente, não precipitar nas nossas atitudes. Dando continuidade, nós vamos aqui para a segunda leitura do texto. Se vocês tiverem a Bíblia de vocês aí, ou se quiser acompanhar comigo aqui, vamos lá. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte. Quando nós finalizou lá com Agar fugindo, né? O anjo do Senhor achou ela junto de uma fonte no deserto. Junto a uma fonte no caminho de Sur, desculpa. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não seja contada, por numerosas que será.
Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes, dará à luz a um filho, e chamarás o teu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço Ber-Laim-Roi, eis que está entre Cádiz e Berete. Então, quando Agar está ali no deserto, está afligida ali sozinha, se sentindo desprezada, o que acontece? O anjo do Senhor vai até ela para consolar e direcionar ela na melhor maneira possível. Quantos de nós, às vezes, nos sentimos desprezados? Eu não sei qual a situação que pode acontecer, por exemplo, um desprezo do pai. Pode estar ali no deserto, assim como Agar estava, desprezado. Não foi criado pelo pai, se sente amargurado. A mãe rejeitou, assim como eu já vi várias crianças ali no abrigo. Ela se sente desprezada. Eu não sei se você ou alguém que possa estar assistindo aqui nessa noite foi desprezado pelo seu marido, pela sua esposa, e às vezes sente como Agar está ali no poço. Essa história eu acho interessante, naquele momento que ela diz assim: Senhor, Tu és o Deus que me vê. Às vezes você está no deserto, eu quero que você pense, que você escute: Deus é um Deus que te vê, onde você está. Deus é um Deus que te vê, Ele está vendo o seu sofrimento e vai cuidar de você. Porque diante de um pecado ali, ela estava desonrando a sua senhora, mesmo assim Deus tem a misericórdia de Sara, de Agar. Deus tem misericórdia na vida de Agar. Então Deus terá misericórdia para com as nossas vidas também. O cenário ali era: o anjo encontra Agar no deserto. E Agar, a fala do anjo e a resposta de Agar. É o único caso, gente, eu achei muito interessante, é o único caso do Velho Testamento que uma deidade se dirige a uma mulher pelo seu nome. Então, é um caso surpreendente. Nenhum anjo no Velho Testamento vai dirigir a uma mulher chamando ela pelo nome. E Agar ali, a serva, a escrava, Deus a ama, Deus chama ela pelo seu nome. E Agar responde que estava fugindo da sua senhora, e o anjo do Senhor pede ela para que ela voltasse a se submeter. Então, ao mesmo tempo, ela é humilde de falar: Senhor, eu estou aqui fugindo da minha senhora. E Deus fala assim: olha, você quer a liberdade, você quer ser livre, mas para mim te sarar, para você entrar no meu projeto, você tem que submeter a sua senhora. Dando continuidade: o Senhor cuida dos oprimidos, redime o erro humano e protege aquele que sofre injustiça. Então, no mesmo momento ali que Sara é desprezada, Deus vai à face de Sara, Deus toma as dores de Sara. E no mesmo momento que Agar é humilhada, Deus também, na Escritura, mostra os olhos do leitor sentindo a dor de Agar ali, que foi desprezada no deserto, gestante, vamos dizer, mãe solteira ali, com todas as dificuldades. Então Deus tem esse olhar. E Deus deu várias promessas nesse texto para Agar. Promessa de Deus: multiplicarei teus descendentes, Ismael será um homem bravo, será contra todos e todos será contra ele. Então, assim foi Ismael. Até os dias de hoje tem consequência desse filho que Sara projetou para que Abraão tivesse com Agar. E nós vamos ver essas consequências. Aqui vamos
passar aqui. Agar, como eu disse, não, essa parte nós não falou. Agar é a única pessoa do Velho Testamento que dá um nome para Deus, que expresse um significado para ela. O nome que ela deu para Deus é: Tu és El Roi, o Deus que me vê. Ou seja, ou também pode ser duas versões, ou Deus que eu vejo. Essas duas versões, elas se encaixam na história bíblica. O primeiro fala do cuidado de Deus por ela e o segundo da sua experiência da manifestação de Deus. E o poço daquele que estava próximo ali, ela colocou o nome de Berlaim Roi, o poço daquele que me vê. Então, nesse texto eu vejo muito o cuidado de Deus diante daquele que é oprimido. Tu és o Deus que me vê. Assim nominou Agar a Deus. Dando continuidade no nosso texto, os dois últimos versículos diz assim: Agar deu à luz a um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que Agar tivera, Ismael. Verso 16. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Olha a consequência de Sara. Ela teve o preço da trama humana de Sara ter que assistir como Agar dá à luz e cria um filho a Abraão. Então teve uma consequência gigantesca essa decisão precipitada de Sara. Olha aqui para vocês verem uma tabelinha que ali em Gálatas ele pega essa história e relata para nós novamente. Então Agar, seu filho Ismael, Monte Sinai, Jerusalém terrena, velha aliança, para a escravidão, o filho é nascido da carne. A situação agora é de perseguidor, né, Ismael. E a participação da herança foi lançada fora. Enquanto a herança de Sara, que é o filho da promessa, foi Isaac, Monte de Sião, é comparado com a Jerusalém celestial, nova aliança. A condição dos filhos é livre e nós somos continuação dessa promessa de Sara e Abraão. Nascido segundo a promessa, a situação de agora é perseguido, Isaac é perseguido. E Isaac ficou com toda a herança, a qual Ismael não ficou com nada. Em Gálatas 4:28 diz: Vocês, irmãos, são filhos da promessa, assim como Isaac. Então nós participamos da promessa assim como Isaac. Eu coloquei aqui um paralelo entre Ismael e Isaac, onde eu estava pesquisando qual foi a continuidade, né? Hoje, nos dias de hoje, a linhagem de Ismael, são os países árabes. São hoje 22 países árabes. Então, a descendência de Agar foi maior. E Isaac hoje é Israel. Israel, um pequeno país, né, mas com muitos recursos, né? Quem vem da linhagem de Ismael? Vem Maomé. E da linhagem de Isaac vem Jesus. Qual a religião predominante dos descendentes de Ismael? O islamismo, né, que é os muçulmanos que nós conhecemos. E de Isaac, o cristianismo. Olhe para vocês verem a consequência da decisão de Sara. Então, hoje reflete totalmente essa decisão. Hoje, por que acontece guerras desde aquela época? Porque os povos árabes que são maiores, eles querem tomar Israel para si. Então há uma briga entre irmãos ali, ó, Deus daquela época, que reflete até os dias atuais. A consequência. E dando continuidade aqui, eu fiz uma pesquisa ontem para ver qual está a situação de Israel. Vocês podem observar aí. Porque o cessar-fogo entre Israel e a faixa de Gaza não representa uma solução definitiva. Israel tem um novo cenário de guerra no futuro. Cessar-fogo entre Israel e Hamas, a guerra dá lugar à fúria racial, porque se vocês observarem
a linhagem de Isaac, né, são os judeus, né? Eles até se vestem diferente. Aí nas barreiras já tem os muçulmanos, né? Que são aqueles mais agressivos, né? Ali, continuando as notícias, como conflitos nas ruas de Jerusalém declaram guerra entre Israel e Hamas. Hamas é um grupo de árabes descendentes de Ismael que está ali dentro da Palestina querendo tomar Israel. Então, essa decisão ela trouxe essa consequência até os dias atuais, uma decisão de quase 4.000 anos atrás, uma decisão simples ali, que acontece a consequência até hoje. Já partindo para a conclusão, meus irmãos, eu quero deixar essas aplicações com vocês. O perigo de tomar uma decisão precipitada. 2. Deus perdoa, mas as consequências ficam. 3. O cuidado de Deus e o amor pelos desprezados. Deus procura os pecadores rejeitados, assim como ele procurou a mulher samaritana. Então, Deus, ele ama. Deus está vendo o seu sofrimento. Assim como ele procurou ali a mulher samaritana, ele procurou Agar e mostrou o seu amor ali para com elas. Então, Deus vê o seu sofrimento, Deus está vendo. Se o Deus compassivo respondeu ao clamor de Agar, quanto mais responderá o seu clamor. Então, eu quero aqui finalizar o ensino de hoje, espero ter trazido clareza, falando, não tome decisões precipitadas. Deus cuida de nós, Ele está vendo nossa dor, Ele está vendo o que nós estamos passando, confia nele, entrega tudo nas mãos dele. Não haja como Sara seja precipitada, não haja como Abraão, que deixa por conta de Sara tomar essa decisão. Não haja como Agar, não seja orgulhoso, que nós possamos ser conforme a vontade do nosso Deus. Queria que você fechasse seus olhos para nós estarmos orando, finalizando. Senhor meu Deus, ó Pai, eu entrego diante da Tua vontade as nossas vidas, ó Pai, faça o Teu querer, ó Pai, que nós possamos agir conforme a Tua vontade, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Pai, nessa noite, ó Pai, toma os nossos corações para que nós não possamos agir precipitadamente, mas que nós possamos procurar o Senhor, ó Pai, antes de tomarmos decisões. Senhor, esteja abençoando a continuidade desses estudos, ó Pai, do capítulo 17 em diante, ó Pai, esteja conosco, cuide de nós, ó Pai, esteja abençoando até que o Senhor venha, Pai, para que nós possamos morar na Jerusalém celestial contigo. Pai do Senhor, meus irmãos, fiquem com Deus, até mais, se Deus quiser. Amém.